Bom dia, Hare Krishna. Que bom estar aqui com vocês nesse nosso último encontro de um propósito, mas mais um encontro dentro de muitos que eu sinto que a gente ainda terá, pelo menos com algumas pessoas desse grupo, embora todos e todas estejam convidadas. Tomara que mais e mais possam se juntar a nós. Eu sei que é difícil a gente manter numa rotina uma prática espiritual, no sentido de ter algumas técnicas que são mais voltadas para dentro de uma sala e para uma concentração específica, embora a gente já tenha visto que toda a vida é uma prática espiritual. E essa que é a dificuldade, porque dentro da sala é mais fácil praticar, fora da sala tem o coleguinha que às vezes não ajuda muito na prática. Mas eu espero que de alguma maneira a gente possa se juntar cada vez mais para ter esses estudos de uma forma cotidiana. Para quem é do portal, a gente continua o estudo da Bhagavad Gita depois desse término, não hoje, claro. E depois disso também, a gente tem uma pendência que ficou dentro dessas reflexões todas, que foi o sofrimento do mestre animal, que eu acho que vale a pena, como cada um e cada uma que é simpatizante, né, dessa causa e sente empatia por esses seres, e muitas vezes esses seres, em nome desse amor, a gente se sente muito impotente, frustrado, e tantas outras emoções que foram discutidas aqui, até mesmo nos propósitos de jejum, né, levando em conta a ceia e todos os processos paralelos que a gente termina vivendo por defendê-los, e não porque a gente está atacando alguém, mas porque simplesmente a forma como a gente se posiciona em favor deles gera um desconforto tamanho que as pessoas nos atacam. Ainda que a gente faça tudo isso em nome do amor, e daí tem uma linha muito fina para que a gente continue no amor e não em nome do amor comece a atacar também as pessoas, e daí vira aquela confusão que eu acho que cada um e cada uma já sabe mais detalhes do que eu, porque já viveu isso em algum grau na própria vida. Então, enfim, é assim que a gente vai adiante, mas hoje o nosso tema é a finalização de um propósito. A primeira coisa que eu sinto dizer é parabéns. Parabéns para todo mundo que se propôs aqui, todos vocês, cada um de vocês, a estar em cada um desses encontros, e óbvio, seja no meio da coisa do fim do ano, de repente se bagunçou um pouco e não deu para estar com a câmera aberta sempre, assistiu uma gravada, não conectou, mas ficou pensando que naquela hora estava acontecendo alguma coisa. Então quero agradecer muito aqui, porque essa presença de vocês me inspira muito nesse próprio caminho que é esse aqui, né, a Abhyasa e Vairagya, que é basicamente essa constância e o desapego, constantemente, porque para a gente ter disciplina a gente precisa ter desapego das coisas do mundo, dos outros convites que a gente tem para não estar aqui. Essas duas instruções a gente estudou em algum outro momento, não nesse propósito especificamente. Então, com esses parabéns para vocês, eu quero que vocês reflitam também sobre a capacidade de vocês de aceitar a bênção, porque a gente muito navegou nesse lugar do eu terapêutico, que muitas vezes se torna o obstáculo para a bênção chegar. E não porque eu sinto medo, e não porque eu não acredito em Deus, porque eu não acredito na luz do altar, muitas vezes eu não acredito que eu tenho merecimento, porque a gente pensa de uma forma equivocada, muitos de nós, óbvio, eu não posso falar por todo mundo, mas existe um conceito que gira nos círculos espirituais, que, principalmente nos dias de hoje, de uma cura constante. A cura, ela foi muito inserida no nosso vocabulário, dentro desse eu terapeutizado, tá? Esse eu terapeutizado tem falado muito dessas curas. E aí o que acontece é que a gente, em algum momento do caminho, vai confundindo a história de receber graça com ser perfeito. Então é como se eu preciso atingir um certo nível de perfeição, eu preciso constantemente me melhorar e me aperfeiçoar, o que não é mentira, e aí tá a confusão toda. Ou seja, o meu eu terapêutico precisa estar funcional de novo, né? A gente precisa estar caminhando no Dharma, a gente precisa estar se disciplinando o tempo todo, a gente precisa voltar para esse altar, seja um altar externo, como esse que eu estou à frente, como o altar do nosso coração. E a gente aqui vem acendendo, embora eu tenha pedido para que velas externas fossem acesas, se assim fosse o desejo de vocês, ou seja, mas apoiando isso, apoiando esse movimento, mas a chama mais importante para se acender é do coração. Essa é a chama mais importante que a gente tem para acender. E é essa que, se a gente notar, às vezes a gente acende a do altar e a do coração está meio apagadinha.
né? Então esses encontros ajudam a gente a acender essa chama de novo, ou seja, a gente até dentro da experiência um do outro, uma da outra, quando a gente abriu, a gente também sente isso, que a palavra da outra, a palavra do outro mexe com a gente em lugares. A Aninha, que eu tô vendo aqui, que tá quebrando padrões incríveis para estar aqui com a gente, muito obrigada, Aninha, e cada um e cada uma sabe o que tá quebrando, o que tá fazendo para estar junto aqui, comentou, né, a palavra do outro acerta a gente. Então esse altar interno é muito importante, muito mais do que o altar externo, e a gente lembrar sempre que o que a gente está recebendo na espiritualidade é para dar para o outro. A gente vê isso no universo inteiro. O sol não brilha para ele, a macieira não dá maçã para ela, o rio não corre para si próprio. Então tem sempre um lugar onde existe uma realidade sistêmica, e a gente vai se fechando dentro da gente, se isolando também em função desse eu terapêutico de novo, que vai ficando ferido. O altar externo é uma representação do altar interno, sem dúvida. A gente conseguir ver, se a gente tem devoção no nosso coração, a gente consegue que tudo à nossa volta seja altar. Agora, sem devoção, sem essa chama acesa, a gente não se curva. E a gente também, dentro da sociedade, da cultura atual, existe um lugar que eu não me dobro para ninguém. Até porque, ou seja, existe uma cultura muito forte do individualismo. E onde eu sou indivíduo, isolado, não pertenço a nada, que é também um vazio enorme que a gente sente, tantas vezes eu me sinto sozinha, ninguém me entende, o que eu falo não tem importância para os outros, e não é um senso necessariamente de validação, é um senso de não pertencimento, que é um sofrimento tremendo. Quem já resgatou um animal talvez já tenha visto isso no mestre animal, porque o mestre animal, ele tem o senso de realidade sistêmica, e quando ele se vê isolado, sozinho, ele está muito triste, e aí de repente ele começa a pertencer a uma família, e ele se alegra. Ele começa a pertencer a um grupo, ele encontra outro dos dele, ou mesmo sem ter dos dele de mesma espécie, ele de novo, ele sente o pertencimento, ele não está mais abandonado. Então tudo isso faz parte de uma psique que está muito ligada aos aspectos sutis da encarnação dos seres, e não necessariamente só do ser humano. Bom, o fato é que nós estamos aqui averiguando esse eu terapêutico muitas vezes, e o último momento dentro de um processo de devoção, imagina que você está falando tchau para o seu mestre, para o encontro, tchau para o seu caboclo, tchau para o pastor, tchau para a orientadora, tchau. Existe algum senso de comportamento que pede bênção, não é assim? A gente sai e a gente fala, sua bênção. A gente sai e fala, pede alguma coisa, então esse projeto. Então, cada um pensa e cada uma pensa de um jeito. A nossa última palavra é, por favor, me abençoe. E tem uma atitude interior que, embora não se dobre no externo, reverencia internamente. Então, é como a gente também já comentou quando a gente fechou o ano passado, de sair sem dar as costas. Porque a gente está na frente de algo muito grande. Então toma cuidado também no comportamento onde a gente simplesmente vira as costas e sai, porque isso quer dizer alguma coisa, entende? Ou seja, mantenha uma atitude de reverenciar. É óbvio que na vida cotidiana a gente tem limitações da própria cultura, sabe? Mas é a atitude que precisa estar no nosso coração. E essa atitude última da gente pedir a bênção, a gente precisa, e essa era a minha pergunta primeira, a gente precisa se ver digno, se ver digna. Então esse eu terapêutico, ele tem que estar em um lugar que ele aceite ser abençoado, aceite ser abençoada. E tantas vezes, por causa desses padrões que comentei, da gente buscar a perfeição, a gente fala, eu não posso receber graça, porque afinal de contas, eu ainda tenho esse comportamento. Porque afinal de contas, eu ainda não sou perfeita, não sou perfeito. E quando a gente olha dentro do mistério, a gente vê que a perfeição, o aperfeiçoar-se é do eu pequeno. Porque o eu espiritual já traz tudo e já traz esse senso que a gente também já estudou de uma palavra que não se define. O eu espiritual não é algo que está em um perímetro. Então, olha, se você não estiver dentro desse perímetro, você não é eu espiritual. Não, então, o que nesse período a gente conseguiu, através dos votos, através de sensibilidade, através de reflexão, encontrar e falar... Nossa, com tudo que eu estou sentindo,
de mim, ou seja, as culpas, as mágoas, os lugares que a gente tem de fato que curar, os aprendizados que a gente já teve acesso, mas não entendeu, atire a primeira pedra. Com tudo isso, tem um momento no estudo, na reflexão, na meditação, e cada uma vai saber dizer, e até mesmo no jejum, por exemplo, para quem fez, que vai sentir uma presença que independe de você ser perfeito, independe de você ser perfeita, porque está ligada à intenção pura do seu coração. Atire a primeira pedra quem com a melhor das boas intenções não feriu alguém. Não é assim? Às vezes a gente vai com a melhor da intenção para oferecer para a pessoa. E aí chega lá, a coisa dá um nó que você fala, nossa senhora, de onde saiu isso? Bate num buraco no outro que você não sabia nem que existia, vai para o fundo do abismo e você fala, o que aconteceu? Então, a intenção, que é essa chama do coração, precisa estar pura. Agora, quando vem para o mundo, tem variáveis externas, como, por exemplo, aonde vai bater na outra pessoa, que a gente não sabe. Aonde vai bater no outro ser, que a gente não sabe. E aí coloca também o mestre animal. E principalmente logo depois do resgate, porque depois do resgate, quando eles se estabelecem na presença divina neles, aí a manifestação já é diferente. Quando a gente resgatou 2 mestras búfalas, lá atrás, as primeiras que a gente resgatou, a ayahuasca e a chacrona, num primeiro dia, eu tentei dar comida. Elas estavam, era na outra propriedade, né, em Camanducaia, alguns de vocês conhecem pessoalmente, e eu levei um balde de comida para a ayahuasca, e para aproximá-la, porque ela estava indo para um outro lugar, tinha um pomar, ainda não tinha cerca, bom, uma confusão qualquer. Aí eu falei, vou chamar ela com a comida, porque, óbvio, esses seres chegam e uma característica comum é que eles têm fome. Porque geralmente na indústria, ou seja, não, se tem para comer, tem, se cresce mato, come, se não cresce mato, enfim, na próxima estação come, e se virem, e se a gente perder algum, contando que a gente mantém o lucro, não tem problema, é assim que o pecuarista pensa. Então, atrair com comida, guiar por comida é algo possível, só que bateu num buraco dela. Num buraco dela do que? Eu não sei até quando eu vou ter essa comida. E ela me jogou pra cima. Eu lembro que o vizinho viu e foi falar com o Vitor se eu tava bem. Porque ela me encaixou na cabeça dela e no chifre e eu saí do chão. Foi comida, balde pra todo lado. Agora a intenção tava ótima. Eu queria, tava perfeita no meu coração. Ou seja, eu vou levar ela com a comida, ela vai ver a comida, ela vai vir atrás de mim. Ela veio de fato atrás de mim, só que ela veio faminta. E entre o balde e ela estava eu. Então ela falou, eu preciso eliminar o obstáculo. Pum! Eliminou o obstáculo. Então a intenção estava perfeita. Agora bateu num buraco dela que na época eu não tinha ideia, nem da força dela, inclusive. Então a gente vai com a melhor das boas intenções para os seres e nem sempre a coisa vem como deve ser. O fato é que a gente precisa parar de projetar na vida espiritual o que a gente projeta na vida mundana. Ou seja, depois de tal coisa, quando meu filho crescer, aí eu vou poder me dedicar a yoga. Quando eu casar, aí então, quando eu sair da casa dos meus pais, aí eu vou ser vegano. Quando eu sair desse contexto cultural, aí, vocês se identificam com alguma dessas falas? Ou seja, aí traduz para o universo de cada um e de cada uma, óbvio. Mas quando chega na vida espiritual, a gente está tão condicionado nessa vida mundana que a gente diz assim, quando eu receber esta cura, quando eu me aperfeiçoar nisso, quando eu deixar esse vício, se a gente olha para perto, na fé, não na religião, na fé, as pessoas estão sendo abraçadas pelo divino do topo das imperfeições delas, o que coloca a gente num lugar muito humilde, de alto lá, não julga ninguém não, porque a graça tá para todo mundo. Então, a gente, esse daí não. A gente tem Milarepa no budismo tibetano, o sujeito era um assassino, ele ficou com o coração dele tão tomado por raiva, que ele decide matar, ele estuda formas da magia oculta para conseguir matar aqueles que fizeram mal para ele. E o cara consegue caminho de volta e se torna um grande mestre. O budismo tem disso, de fazer com que a gente encontre relação direta com as pessoas que percorreram o caminho, justamente por elas em algum contexto estarem no mesmo cenário que a gente, ou seja, em um cenário de demérito. Não num cenário que a gente está matando as pessoas, mas num cenário de demérito. Então, a gente entra em contato com isso e a gente fala,
tudo bem, o aperfeiçoamento é contínuo, porque afinal de contas, esse eu terapêutico precisa se dobrar para o Dharma, que é a lei, que é o reto, que é o que precisa ser feito, e parar de dramatizar a vida e fazer o que tem que ser feito. Isso acho que está claro para todo mundo. E os dramas pessoais, cada um e cada uma sabe aqui, ou seja, eles são vastos e profundos, e tem justificativas nessa vida e nas outras. Isso a gente já entendeu. Agora chega um momento que a gente realiza e diz assim, putz, tudo bem, com tudo isso a presença divina vem e chega e conversa com o coração dos seres. Então, para a gente receber a bênção, que é essa finalização, a gente precisa olhar para a gente e realmente perceber se a gente entendeu isso, ou se a gente ainda está projetando na vida espiritual o que a gente projeta na mundana de só depois disso, então eu vou receber, só depois disso eu vou começar a sentir, só depois disso então eu vou incorporar, só depois disso eu vou canalizar, só depois disso eu vou... E a verdade é que a espiritualidade está precisando de obreiro, minha gente. Então, o que você recebe não é só para você. E isso tem a ver também com o seu talento. Não precisa você receber o caboclo no terreiro para você estar realizando um plano superior. Estou olhando para a Loma, ou seja, o que a Loma faz é a missão de vida dela. Ela cozinha, ela leva para as pessoas a possibilidade do veganismo, ensinando para as pessoas que esse veganismo é possível no dia a dia. Então, é algo tão divino quanto a gente olhar para um caboclo orientando alguém para quê? Para viver no Dharma. Então, tudo isso a gente precisa também compreender, senão a gente olha pra gente e diz, putz, mas isso daqui, ou seja, tudo é espiritual, tudo, não tem como a gente fugir da vida espiritual. A espiritualidade está em tudo, a gente tem sentindo, a gente não sentindo, porque essa matéria-prima, é esse sopro, é esse enlace que tem nos nossos destinos que a gente não consegue nem entender. Nossa, como é que eu estava seguindo a página, não sei o que, agora eu estou aqui 5:30 da manhã fazendo esse esforço. É isso, esse enlace divino, esse fio dourado que vai unindo. A espiritualidade está em todo lugar, ela está conduzindo a gente silenciosamente. E aí algumas vezes a gente olha para a nossa vida e diz, nossa, ou para a vida de alguém, mas está doendo tanto para essa espiritualidade conduzir. Se está doendo muito, olha o apego que existe em você. Porque com certeza a espiritualidade já tentou conduzir no amor. Aí como ela não conseguiu, ela está usando por amor de algum artifício para que você realize que essa espiritualidade está por você. E aí vem toda a crise de toda a ordem que a gente também já viu. Crise que pode ser desde uma somatização física até uma crise financeira, até o que for. Todo mundo passa por tudo isso, mas a questão é, de novo, como o nosso coração passa por isso. Porque essa que é a grande questão. A vida não vai parar de girar nesse mundo, na natureza do samsara, como a gente conhece. Então, uma hora sim, você vai ter mais recurso financeiro e outra hora você vai ter menos recurso financeiro. E você passa com a mesma atitude. Uma hora você está ali vendo uma criança nascer e tem um grande mistério à sua frente. E você passa com essa atitude espiritual. E daqui a pouco tem um ser desencarnando. E você passa com uma atitude interior semelhante a estar à frente de um mistério. Quem já teve velando alguém sabe que ainda que se veja só o corpo, se sente a presença do espírito. O espírito que tem um último momento antes de uma transição e uma travessia, de se despedir. E a gente também já viu nessas reflexões aqui, em algum momento, de vive com esse tipo de discernimento. Porque para esse espírito que está ali no velório dele próprio, e se você não acredita, pelo menos exercita pensar a respeito disso. Ele tem prioridades muito bem definidas. E a gente precisa ter essa prioridade. A prioridade de viver com o discernimento, ou melhor, o discernimento de saber as prioridades, como um espírito velando o próprio corpo tem essa clareza. Como uma pessoa no leito de morte. Uma pessoa no leito de morte vai ter cuidado do que ela pede, não é assim? Ela sabe que a qualquer momento está ali. O portal, a porta está aberta, os seres estão vindo buscar, ela tem que ter prioridades definidas. Aí fala assim, não, mas eu nunca soube o que fazer. Você pode ter certeza que nessa hora você vai ter um pouquinho mais de clareza. Confia no que os mestres falam para nós. E mesmo se a gente não confiar em mestre nenhum, a gente consegue entender o que estão falando, não é? Se a gente o trem está chegando,
Você vai pegar o trem e tem uma pessoa que você ainda precisa passar uma mensagem. O que você faz? Você fica floreando, ou você vai direto ao ponto e depois, desculpa, mas eu só tenho... E passa para você, acabou. Então, esse discernimento que a gente precisa viver, a gente precisa estar com tudo isso muito bem definido. Só que, outra vez, as ilusões do mundo vão levando a gente para um lado, para o outro, e às vezes isso tudo vai ficando para trás, como a gente vê no próprio conto de Narada, que o mestre fica gritando, Narada, Narada, meu copo d'água, que ele pede para ele buscar o copo d'água, e Narada vai e tem até filho com a menina que estava ali. Então, qual é esse lugar? Esse lugar que a gente se esquece. E aí, antes de esquecer, a gente lembrar que tem uma prática espiritual, e por isso voltar aqui, não aqui nesse campo ou nesse estudo, voltar aqui todos os dias, voltar aqui numa disciplina diária, voltar aqui para você, para o seu coração. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, a gente está aqui se despedindo de um propósito, e a gente vai pedir a bênção para sair desse propósito realmente, para encarar um novo ano, não esperando que o ano seja diferente, porque a gente já viu que, se a gente for realista, a gente vai encontrar algumas tragédias por aí. Tem tragédias políticas, econômicas, ambientais, você lista aí, ou seja, sem fim. Agora, o ano precisa ser novo na nossa atitude para lidar com isso. E é isso que a gente está trabalhando aqui, para que através de nós haja alguma espiritualidade no mundo. E não que a gente, em contato com tudo isso, seja mais um para ficar gritando socorro. Compreendem? Para que a gente esteja a serviço, porque boa parte desse entendimento espiritual é a gente entender que a vida é maior que a gente. Então a gente não está aqui procurando iluminação ou bênção, o que quer que seja, para sair correndo desse mundo e olhar para ele e falar, salve-se quem puder, eu me salvei, agora o problema é de vocês, vocês que lutem. A espiritualidade não funciona assim. A espiritualidade é uma compaixão continuamente em ação. Continuamente, é uma misericórdia continuamente em ação. Olha para a sua vida, olha quantas vezes o mistério já tocou a sua vida para que você continuasse, voltasse, aprofundasse no caminho, para que você não se desviasse, para que de alguma forma, quando você pensa, não, isso daqui não deve estar certo, daí vem escrito até nas estrelas, que é isso que a gente está finalizando hoje, era esse o lugar de que eles foram guiados para chegar no Cristo. E eles levaram oferendas. E a oferenda maior era o coração, era a devoção no coração. Disse por aí que qualquer Deus, todos os deuses, o Deus que simboliza a matéria-prima de todos os seres, tem tudo menos a devoção do seu coração. É a única coisa que ele não tem. E é isso que você dando, você entra em contato. Não é a sua perfeição. Porque a sua perfeição, a minha perfeição, muitas vezes está ligada em parâmetros egóicos, culturais. Então, o que é perfeito aqui? Então, eu vou falar assim, bom, então tá bom, eu estou aqui perfeitamente como mulher no Brasil, no Ocidente. E se a gente vai para uma cultura muçulmana, essa atitude não é perfeição. Então, a perfeição do ego é um lugar muito relativo. O que Deus... E Deus, com cuidado para usar a palavra, e a gente já explorou muito isso aqui, confio que cada um... Esse mistério, a única coisa que esse mistério não tem é a devoção do seu coração. Então, quando isso acende, aí as outras coisas vão encaixando, os vícios vão saindo, a capacidade de se esforçar para se manter no caminho vem surgindo, a realização do que foi responsabilidade de si próprio, e automaticamente quando a gente realiza a nossa responsabilidade, a culpa que a gente atribui ao outro, a culpa que a gente atribui para nós, tudo isso vai vindo num lugar de perdão, e até mesmo aspectos como cenários de abuso que a gente pode ter aqui dentro desse grupo, porque infelizmente eles são comuns, embora eles não sejam normais, até isso a gente vai conseguindo fechar um ciclo dentro da gente. A gente vai conseguindo abençoar a pessoa para que ela caminhe, para que a gente rompa o cordão, esse cordão de olha o que você fez comigo, olha, e de fato algo foi feito. Então eu não quero com essa fala dizer como se essa dor não fosse real, e essa dor outra vez precisa ser curada, mas ela cicatriza, entendem? E esse é um caminho de cicatrização através dessa bênção que cada um vai recebendo na disciplina do dia a dia de cultivar essa chama e oferecer essa chama para o divino. Isso é o que o divino não tem. Todo o resto, o céu, as estrelas, os mares, os rios, o divino tem.
A constituição física do teu corpo, ele tem. E quando ele quer de volta, ele pede. E se você ainda fala, tem uma coisa para fazer, porque eu perdi um tempo lá atrás, ele fala, problema seu. Até o teu corpo físico ele não tem a devoção do seu coração. E é a partir dessa devoção, dessa chama acesa, que a graça vem. No budismo eles dizem que é como a gente não sabe que a gente é argila. Um outro exemplo que eles dão, que eu pessoalmente acho muito bonito. E aí em determinado momento a gente percebe que a gente é argila e que a gente pode se moldar, né? O Dharma, que é a prática diária, ou seja, essa intenção de praticar o Dharma, que se torna a nossa disciplina dentro da sala e fora da sala, faz com que essa argila, que a gente descobre que é, porque a gente percebe que pode se moldar, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está navegando dentro da gente, falando, tá bom, isso daqui chega passado, isso daqui perdoa, isso daqui ainda está doendo um pouco, tudo bem, reza mais, você sabe, esse daqui tem que entregar, a gente vai trabalhando, então a gente percebe que consegue se moldar através de disciplina, e aí essa disciplina, o budismo diz, budismo tibetano especialmente, os mestres tibetanos dizem que essa argila, a partir da disciplina, da prática do Dharma, seja dentro da sala ou fora da sala, molda esse argila como um vaso. Um vaso que é capaz de receber a graça. E esse vaso vai ser diferente para cada um de nós. Não é uma questão de ser maior, de ser mais bonito, de ter uma argila mais brilhante. Não, é simplesmente algo que consiga receber, um refratário que consegue receber graça. É só isso. Então, essa argila, a gente percebe, a gente fala, putz, eu não sou produto do que aconteceu para mim. Eu posso me moldar, eu posso navegar o meu interior de uma forma que eu vou fazendo, putz, aqui. E a Jetsuma até fala que em determinado momento, se isso se tornou absolutamente... Quando a gente fala, por exemplo, de cerâmica duro, se isso enrijeceu, em qualquer momento isso pode ser quebrado e refeito pelo fogo da devoção. Então você fala, não, mas eu fui assim a vida toda. Joga aí no fogo. E esse fogo é essa chama do coração. Esse fogo é a austeridade que a gente está praticando. É o jejum, porque o jejum levanta esse fogo. Porque em determinado momento do jejum a gente fala... Primeiras horas do jejum a gente tá bonita, a gente fala, comigo. Aí vai passando o jejum, daí a gente vai ficando meio esquisita, assim, a gente vai olhando, vai achando que o pé não tá no chão, aí outras vezes parece tanto que não tá no chão que dá tela preta, daí você para um pouco, respira, lembra, daí daqui a pouco passa o mestre grilo, você começa a chorar, você fala, mas o que aconteceu? Tão bonito, mestre grilo. A gente abre uma sensibilidade. O jejum faz isso. E pode ser jejum de palavra também, porque vai purificando dentro. E aí a gente fala, é melhor eu comer. Aí a gente fala, não, mas eu me propus a fazer isso. E tudo isso você vai vendo. Você fala, gente, eu vivo dentro dessa cabeça. Que loucura. Tem uma parte falando, não, mas você se comprometeu. Ninguém falou para você fazer. Lançaram uma proposta aí e você que falou que ia fazer. Ou seja, se você não fizer, quem está do lado de fora tá tudo bem, você está acolhido. Mas e você com você? Como que você vai acordar amanhã se explicando que o que você queria fazer, você simplesmente que você viu o mestre grilo começou a chorar, você agora não quer mais fazer? Não quer mais brincar disso? Como que é isso? Então isso vai acendendo um fogo que diz, não, eu vou fazer. Eu me propus a fazer, eu vou fazer. Eu me propus a andar o caminho, eu me propus a acordar cedo, eu me propus a sentar para meditar, eu me propus ao que quer que seja. Eu estou aqui. Não, mas pode ser diferente, não, mas pode... E esse fogo vai fazendo com que essa... Meu zoom aqui, eu tenho um talento para essas coisas que é inacreditável que eu tenha saído de tecnologia antes de dar o yoga. Aqui, voltei, perdão. Então esse fogo vai purificando a gente e vai fazendo de alguma maneira com que esse coração acesse esses lugares onde a bênção pode chegar. Então, de novo, a gente vai nessa argila, a gente não sabe que a gente pode ser manipulado, a gente se vê como um produto do universo. Fala, eu caí aqui, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Não é assim? Em determinado momento, seja sincero, seja sincera, possível que isso tenha passado na cabecinha de alguém. Então, no coração a gente sabia que tinha alguma coisa maior, mas na cabeça a gente falou, gente, que coisa confusa, né? A gente olha para o mundo, não dá para entender muita coisa. Aí a gente vai para o coração, começa a entender. Não porque sabe explicar, mas porque está sentindo que tem uma coisa maior. Você começa a manipular essa argila vira um vaso. O que a gente fez dentro desse processo
de lançar um propósito em que a gente precisa manter a chama acesa, mesmo nos tempos de provação, foi manipular essa argila. Foi lembrar a gente de que essa argila dá para a gente manipular. E através do voto, do fogo do voto, porque quando a gente faz o voto, de novo, o primeiro dia é lindo, as primeiras horas são maravilhosas. Daqui a pouco você fica irritado até com você, que você fez o raio daquele voto. E aí você fica mais irritado vendo que não tem ninguém do teu lado de fora cobrando você, que é simplesmente você com você, a sua honestidade com você. E isso acende um fogo que diz assim, não, eu vou continuar, e é esse fogo que deve ser cultivado aqui no dia a dia, porque o mundo vai ter propostas muito mais interessantes para você, do que você sentar com a coluna ereta, respirar profundo, ficar contando 8 para inspirar, 8 para reter, 8 para expirar, 8 para reter sem ar. O mundo vai ter coisas muito mais legais para você fazer, só que esse fogo vai falar para você, putz, fica aqui, que aqui tem algo que você não pode explicar, algo que necessariamente não é gostoso, mas algo que é necessário e que te dá um prazer dármico. O prazer reto é aquele prazer que quando termina você fala, ufa, cumpri. Não é um prazer para o mundo, é um prazer para si, é um prazer dármico, é uma alegria espiritual. Então nesse processo a gente se moldou enquanto argila, e cada um e cada uma sabe onde navegou. Isso é uma travessia muito pessoal, e a gente fez algumas partilhas por aqui, 2 partilhas, depois dessas reflexões, abrindo para escutar pessoas e para que pessoas falassem, e quem ficou, escutou na voz do outro algum caminho individual. E quem não ficou, eu sei que poderia ter ficado se não tivesse outros compromissos, e a vida é assim, mas tenho certeza que em outros momentos da vida se encontrou na palavra do irmão. Não precisa estar aqui para isso. E aí essa argila foi moldada, e a gente começou então a falar, tá bom, então eu preciso perguntar isso para vocês, para nós, porque perguntando para vocês eu também pergunto para mim. Se a gente está livre dessa projeção mundana de falar, bom, depois que eu atingir a minha perfeição, depois que eu largar o vício, depois que eu conseguir uma sala tranquila para eu meditar, porque aqui não dá para eu meditar, porque toda hora passa o meu marido ou a minha esposa dando estrela às 5:30 da manhã, lavando louça, jogando cândida no chão para eu limpar. Não, agora, do jeitinho que tá, no caos da sua vida, não na perfeição espiritual, da utopia que você inventou para você. Agora, do jeitinho que o mundo tá, assim, do avesso e ao contrário. Você entende que você é digno e digna de receber graça. Não é depois de alguma coisa e não é na perfeição suprema do seu ser, do julgamento que você tem sobre você, agora, nesse momento. Porque essa é a chama que a gente precisa acesa. Porque a gente precisa entender que o divino não é punitivo, ele é misericordioso. Às vezes, a dureza do que a gente passa é onde, de novo, a gente não despertou no amor. Às vezes, quando fica muito apertado também, a Blavatsky falava para nós, para a gente não encarar como algo que é um karma ruim, uma colheita, mas sim como uma forma de purificação. Olha que quebra de paradigma bonito que ela propõe. Então não é que a gente está, nossa, eu estou aqui, estou vivendo esse suador do que eu plantei. Não, está tudo certo. Você na verdade está plantando através dessa purificação, não é colheita. Então você está se purificando para que de alguma forma mais graça chegue. Isso muda a forma como a nossa atitude funciona frente àquilo. Então, ela propõe lugares de entendimento que muitas vezes são diferentes do que a gente associou por causa desse cristianismo punitivo, né? A gente vai se confessar e como punição a gente recebe, vai fazer 10 rosários de Pai Nosso, vai ajoelhar no milho, vai... Então, para a gente ter graça, a gente precisa se punir. E isso está muito construído dentro da gente. Não é uma construção que a gente simplesmente fala e diz, acabou. Não, é realmente, ou seja, algo que foi construído e que precisa ser desconstruído. Então ela fala, você não está sendo punida, ou punido, você não está numa colheita ruim, você está se purificando através desse fogo da devoção, através do fogo que a gente lida para outra vez se colocar num caminho de uma outra forma. Está purificando seus pensamentos, está purificando seu coração, está purificando às vezes até o nosso corpo físico, porque só a deusa sabe o que a gente já fez com esse corpo físico, né? Cada uma sabe o que já fez. Isso desde, assim, de
todos os contextos, não estou falando só de comer. O quanto a gente já exigiu que o corpo trabalhasse sem dormir, sem descanso, exausto, com dor. Pensa aí na sua história, o que você já fez com esse corpo físico, né? E só aí você já vê quanta bênção você recebeu, porque só a gente sabe o quanto ele já foi reconstruído na história. Então, essa chama precisa estar acesa da devoção. E o intento foi, até aqui, fazer para que a gente receba a graça. E qual é essa graça que chega? Ela é diferente para cada um e para cada uma de nós. Mas o que eu tenho para dizer é que ela não chega apenas hoje numa finalização. Ela está a cada momento, como por exemplo esses reis magos procurando e de repente eles encontram uma estrela guia. Eles realizam que tem uma estrela guia que pode levar até o destino. Qual é a sua estrela guia? Tenha isso claro. A minha estrela guia, por exemplo, é voltar aqui e praticar todos os dias. Ah, hoje eu estou com dor. Faz de um outro jeito. A minha estrela guia é acender meu altar. E num contexto muito voltado para a prática pessoal. A minha estrela guia é estar, por exemplo, perto dos mestres animais. Isso pode ser para você o seu mestre gatinho, o seu mestre cachorro. Alguém que lembre você do amor incondicional. Alguém que lembre você do perdão. Alguém que lembre você da bondade absoluta, sem julgamento. Está nos pomares, está debaixo de árvores, de copas carregadas. Agora, por exemplo, é tempo de lixia. Tem uma árvore aqui na fazenda que ela está dobrada com lixia. Isso para mim faz com que eu entre em contato também com essa grande mãe generosa, sabe? Agora, qual é esse gatilho em você? Qual é a sua prática diária para receber essa graça, para que você se abra para essa conexão? E isso não precisa ser, bom, eu já fiz isso uma vez, hoje não. Cada vez que você se sentir inseguro ou insegura, ou tentado e tentada pelas condições do mundo, se retira. Isso é diferente de se isolar. Se isolar é não quero ver ninguém. Retirar é eu vou até ali e já venho. Entendem a diferença? Se isolar é não quero ver mais ninguém, cansei. Retirar é eu sei que eu preciso estar aqui, mas eu só preciso de um momentinho. Aí você vai até ali, você reza, você faz o seu pranayama, você acende o seu altar, você abraça seu mestre cachorro, seu mestre gato, você se lembra do amor, você se deixa levar pela grandeza desse amor, por essa generosidade, por essa bondade. Então, outra vez, a graça não está dependendo que você alcance algo, seja uma sala mais calma, seja um coração mais calmo, uma mente mais tranquila. A graça está aqui para cada um e para cada uma. Mas a gente precisa voltar sempre para esse estado de espírito que é a atitude. Uma atitude capaz de receber a graça. Então hoje, gente, nessa finalização, eu peço para que a gente esteja sempre atento e atenta para que esse vaso esteja apto para receber a graça. E cada vez que de alguma maneira fala, nossa, meu vaso quebrou o fundo, não dá mais para receber a graça. Ou recebe e não guarda, esquece. Fica mais forte a ilusão do mundo. Daí eu saio da reflexão ou da meditação, do que quer que seja que vai ser a sua prática, e você não consegue reter aquilo para você. Tudo bem, joga o vaso no fogo, começa de novo. Começa de novo esse processo de devoção, de se mostrar. Outro lugar forte para que isso aconteça é a comunidade. Além do ensinamento que a gente tem desses mestres que deixaram para nós tudo isso que a gente vem falando aqui, tem também diretamente a comunidade. A gente nos nossos encontros se lembra. Então tem muitas formas, mas não pensa que não deu certo. Não, a misericórdia divina está aí. Pensa assim, quando você não pensa na gravidade, ela deixa de existir? Não, você está sempre pregadinho no chão, não é assim? Deus é igual. É igualzinho. Você fala, Deus não está, Deus... Você só se esqueceu. Deus está pregadinho em você. Igualzinho a gravidade. Não pensei. Passou um montão de tempo, eu não sabia nem que existia gravidade, porque as coisas sempre foram assim. Não, é gravidade. Estava lá o tempo todo. Você que não entendia, você que não via. Quando você não se lembra, é. E esse é o real. Então, procura isso no seu coração sempre para você se alinhar não ao mundo. E eu deixo até aqui uma instrução que recebi e tenho como
uma certa forma, cultiva a sua rebeldia. Porque se alinhar à espiritualidade vai fazer com que você seja um rebelde na sociedade. Uma rebelde na sociedade. Porque a sociedade está adármica, vocês concordam? Está fora da retidão. E a partir da hora que você está na sociedade sem se alinhar a ela, você vai ser considerado um rebelde, uma rebelde. E você vai receber ataques por causa disso. E a gente já falou disso, faz as pazes com a dificuldade. Faz as pazes com a dificuldade de ter uma vida espiritual. Então, quando tudo isso acontecer ao seu redor, se mantém firme dentro. Porque se alinhar à vida espiritual é se manter um rebelde na sociedade. Krishnamurti falou disso. Osho, a gente pode olhar para o Osho, é uma figura polêmica, sem dúvida nenhuma, mas como um grande pensador, também falou a respeito disso. Essa rebeldia precisa estar presente. Ou a sociedade vai olhar para nós e vai fazer de nós mais uma peça numa engrenagem que em algum momento a gente teve uma faísca de desmontar. E não desmontou porque a gente se encaixou. Então não se encaixem na sociedade. Se encaixem na vida espiritual. E na sociedade, mantenham-se rebeldes. Vou pedir para que a gente possa fechar os nossos olhos. Profundo agradecimento meu, profundo, verdadeiro, sincero, por vocês aqui. Sabe, saber que tem pessoas dispostas a esse caminho diariamente, com esforços pessoais, realmente sendo honestas consigo, nesses lugares que a gente traz dentro, que por vezes são escuros e assustadores até, que a gente não quer entrar, e saber que vocês estão aí navegando esses lugares e na disposição de se debruçar sobre cada um e cada uma. Isso só para a vida em mim. Então eu agradeço por tudo que vocês me deram, inclusive compartilhando os caminhos de vocês, ou até mesmo sorrisos. Estou olhando a Carol sorrindo aqui. E às vezes as lágrimas também, porque a gente chora, a gente ri, a gente, enfim, a gente sobe, a gente desce, tudo para entrar dentro, né? Tudo para encaixar dentro. Então tudo isso foi tão bonito. As crianças, eu já vi a Dani por aqui, o Mateu que deve estar dormindo agora, a Yolanda, querida também. Dani tá aí, Dani, Om Namah Shivaya, meu amor. Tomara que logo você esteja de volta aqui, Dani. Então, cada uma de vocês, de algum jeito, eu me conecto, mesmo sabendo, mesmo com a câmera fechada, sabendo que vocês estão aí e que a gente está aqui, em um campo. Não em um lugar físico, mas em um campo. E tudo isso sempre, outra vez, sopra vida profundamente em mim. Então eu termino já comentando com vocês que a graça que eu recebi, que eu tenho recebido, tá vendo que eu e a Carol, e aí um mestre passarinho, um mestre beija-flor, é isso? Nossa, um mestre passarinho, que lindo! Bater na janela, Paty, na meditação. Olha que bonito. Estamos dando papinha para ele recuperar. Nossa, É um bebê. que lindo. Obrigada, amados. Que lindo. Obrigada. Então, que bonito, né? A gente vê mestras crianças humanas, mestras crianças passarinhos. E cada um de nós, de algum jeito, também curando crianças interiores, porque só a deusa sabe também o quanto a gente foi machucado enquanto espírito através de fatores que aconteceram, elementos que aconteceram na nossa infância, especialmente na primeira infância. Então, outra vez, só deixo aqui um profundo agradecimento. A minha graça é ter vocês, sabe? É ter encontrado com vocês, é receber tanto de vocês. E eu nunca tenho no meu coração um lugar que isso é comum. Muito pelo contrário, eu vejo as pessoas perdidas, que não encontram pessoas boas. A humanidade está perdida. E eu sempre refugo isso no meu coração quando eu escuto. Eu falo, não, eu conheço pessoas incríveis. Quando eu escuto isso, eu falo, você está muito enganado, você está muito enganada. Eu conheço pessoas incríveis, pessoas generosas, bondosas, que se esforçam, que caem, que levantam. Exato, é lindo. Então, muito obrigada por isso. Eu vou pedir que vocês possam agora só manter a coluna ereta por um momento, com esse senso de agradecimento que eu devoto a vocês, mas também nutrindo, realizando essa chama acesa no coração.
Recorda que além da tua respiração, você tem também um alinhamento que você pode fazer a qualquer momento da sua vida, que é alinhar a sua coluna. Alinha a sua coluna, intencionando alinhar os seus chakras. Visualiza isso com a tua visão espiritual. Os teus chakras estão sobre a sua coluna. Se você manipula a sua coluna, você manipula os seus chakras. Isso é um dos mistérios da Hatha Yoga. Você não está torcendo, dobrando, virando, retroflexão. Você está mexendo com seus chakras do denso ao sutil. Principalmente quando a gente, como é o meu caso, não tem a capacidade de mexer nesses chakras, nos corpos sutis, diretamente. Realiza esse mistério caminhando na tua respiração, na tua coluna, no teu corpo físico, nas células do teu corpo. No sopro, outra vez, que sustenta a tua vitalidade e sustenta também a vida em todas as suas formas e manifestações. Com a sua visão espiritual, não vê mais essa forma, esse perímetro dos seres que separa a gente tantas vezes por pele, por couro. Realiza o sopro que está em cada um, que está em cada uma, e com esse sopro realiza uma chama no seu coração. Com a realização do sopro, realiza que existe uma chama no seu coração. E esse sopro que tudo permeia, permeia também você. Não são os outros e você, mas um único em partes, fragmentado, fractais. Nutre a chama acesa do seu coração. Essa chama que é fogo, fogo na austeridade, fogo na devoção, fogo no intelecto, no discernimento, fogo para digerir toda essa informação. E coloca à sua frente o ser que você respeita, uma representação do divino, do mistério, à sua frente de forma elevada, para que a parte inferior da manifestação desse ser, ainda que seja uma mestra cachoeira, possa cair sobre você. Possa se derramar não só em você, mas através de você. E à medida que você sente a chegada desses seres, desse ser, dessa presença, desse mistério, oferece a chama do seu coração. Oferece a sua devoção. Oferece esse discernimento para ver a vida espiritual contida na vida mundana, as prioridades que de fato você tem na sua vida, os enganos, as ilusões. Queima no fogo dessa chama. No fogo dessa chama, permite que se ilumine o seu caminho. É possível que agora você saiba onde deve ir, dentro ou fora de você. O que impede o caminho, que o fogo dessa chama consuma. E o caminho em si que seja iluminado pela luz dessa chama. Que nos momentos de fraqueza, de identificação com a vida mundana,
que a chama do seu coração possa aquecer você. Portanto, essa chama é luz, essa chama é o fogo que arde, e essa chama também é o calor que abraça. Invoca essa chama na totalidade dela. Essa chama é o caminho de tudo que está contido no seu complexo, do corpo sutil ao corpo denso, para que vá aos céus. Ainda que você mantivesse uma vela acesa em uma parede vertical, a chama não acompanharia o corpo da vela, e sim seguiria rumo ao céu. Essa chama é uma estrela guia. A bênção que você recebe é a confirmação do seu caminho. A bênção que você recebe é a força espiritual para se manter firme no vai e vem da vida, na dualidade que se manifesta, nessa roda do samsara girando, ora levando para cima, ora levando para baixo. A graça é equanimidade na mente, é o discernimento que através da equanimidade surge como consciência. A graça que você recebe é a coragem de sentir compaixão. A graça que você recebe é o entendimento que o seu corpo físico precisa ser funcional para que você desempenhe a vida espiritual na Terra, aliviando o sofrimento de qualquer ordem e tornando esse alívio de sofrimento o teu serviço. A graça que você recebe é a presença desse divino que se manifesta aqui e agora, misteriosamente, para o teu coração. Acredita. Acredita nos sinais. Deixa de duvidar. Deixa de ignorar os chamados. Deixa de dar razões para contrariar o que você sente. Acredita na chama do seu coração. E percebe que quanto mais você acredita nesse coração capaz de receber, de amar, de sim se curar, no aspecto relativo do eu temporário egóico, para torná-lo também funcional. Quanto mais você acredita e nutre essa chama, mais essa espiritualidade vem como graça ao seu encontro, através dos seus esforços, da sua atitude, da sinceridade do seu coração. Com a sua visão espiritual, se enxerga agora, nesse momento. Como alma, como espírito, como sopro, como vento, como espaço, como vazio. Como matéria-prima, como poeira de estrela. E se refaz, se revigora, se integra. Para que o que quer que você receba agora seja usado com destemor
como serviço, quando a prática for no mundo e não dentro dessa sala. Respira ouvindo o seu silêncio. Respira alinhando a sua coluna. Respira sentindo o seu coração e sabendo que nele essa chama é a própria fogueira divina. É o luzeiro cósmico. É o portal para a revelação dos mistérios. Enxerga nesse luzeiro, sente nesse luzeiro, realiza nesse luzeiro. Aqui e agora. Com essa graça descendo sobre nós, com essa chama acesa no nosso coração. Aqui o agradecimento por todos os seres das mais altas cortes celestiais que descem na invocação sincera, no chamamento dos nossos espíritos para que compartilhem conosco
a misericórdia, a compaixão, a consciência, a sabedoria divina, para que seja possível, através do voltar-se para dentro da chama, aquecer-se, para que de alguma forma misteriosa ainda para nós seja possível transcender, para que seja possível esse acolhimento interior. O acolhimento interior provido por esses seres que, sem qualquer julgamento, na invocação e no chamamento sincero de cada um e de cada uma de nós, descem, ajudam, amparam e aqui estão. E na finalização desse propósito, ainda assim um campo espiritual se mantém porque foi aberto como portal. E aqui se pede, com sinceridade, honestidade e verdade, que esse campo não se feche, para que cada um e cada uma possa penetrar por esse portal dessa chama que se acendeu no coração a qualquer instante em contato com esses seres de benevolência suprema, misericórdia e compaixão e sabedoria divina, para receber a guiança necessária nos passos da vida que são requeridos de cada espírito encarnado, para que o Dharma, enquanto plano divino, se restabeleça através do pensamento, da ação e do coração de cada um aqui. E que dessa maneira, esses seres misericordiosos que desceram nesse chamamento e nessa invocação permaneçam vivos em suas instruções, através da coragem que cada um tenha em si, nutrindo a chama do coração, de manifestá-los nesse mundo. E assim, que esse mundo conheça da espiritualidade, através dessa mesma coragem de manifestá-la enquanto servidor, servidora, obreiro e obreira desse grande mistério. Dessa maneira, finalizamos aqui o nosso propósito, mas não impedimos que mais graças cheguem, mas não terminamos aqui as nossas invocações e nos comprometemos, cada um que fale por si, ao caminho que acenou do lado de dentro, para que essa chama seja nutrida e para que essa chama possa, ao contato com outras chamas, tornar-se mais forte, e ao contato com outros que apagaram a chama, possam, portanto, acendê-la, não por mérito próprio, mas por essa misericórdia que vem através. E dessa maneira que cada um e que cada uma vigie para jamais assinar a obra que exige de nós que, na verdade, saiamos, para que o divino possa, através de nós, viver, ser e realizar. Respirando. Namastê. Abrindo os olhos. Que bonita travessia. Parabéns para cada um e para cada uma. De verdade, meu respeito. Sei outra vez que o mundo convida para outros caminhos. E simplesmente vocês estarem aqui significa que vocês falaram não para o mundo e sim para a vida espiritual por esses momentos. E essa vida espiritual ficou tão forte que eu tenho certeza que ela será conhecida no mundo mais ainda através de vocês. Meu respeito. Que a gente possa se encontrar muitas e muitas outras vezes aqui nesses campos que criamos e também fisicamente no mundo, seja na nova terra ou em qualquer outro instante ou lugar aonde esse encontro for possível, para que a gente simplesmente se abrace como bons, velhos amigos e amigas espirituais, espíritos que se encontram e que sentem afeição mesmo sem explicação, para que assim a gente nunca se esqueça dos lugares que navegamos e que tornamos nossos e que oferecemos ao mundo, através dessa atitude serena, sincera, de manter uma chama ainda que pequena e humilde acesa, nessa escuridão que atravessamos. E assim, que quando os temporais da vida ameacem essa chama, a gente se lembre desse abraço,
se lembre desse encontro e possa sempre continuar. Meu respeito. Um grande beijo para vocês. Até breve.